O Sicredi não para de crescer. Hoje, ele é uma das maiores instituições financeiras do Brasil. E também é o melhor lugar para você fazer seus investimentos. Por quê? Porque só aqui você ganha 2 vezes. Ganha com a segurança e a solidez do Sicredi. E ganha porque é sócio da instituição e tem direito à participação nos resultados. Então, não pense 2 vezes. Ganhe 2 vezes. Invista no Sicredi. Sicredi, gente que coopera cresce. Ela tem 26 anos e, apesar de ser a primeira candidatura, foi a segunda mais bem votada do estado e já está dando o que falar no Legislativo. Você deve imaginar de quem eu estou falando. Deputada Janaína Riva, seja bem-vinda ao RDTV. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade do RDTV mais uma vez de estar aqui. Para mim é um prazer, uma honra e também dar um esclarecimento do meu trabalho a toda a sociedade mato-grossense. Deputada, ontem a senhora apresentou na sessão um pedido, né, para abrir as contas do Judiciário e do Ministério Público. Qual foi o motivo desse pedido? Assim, se questionam muito, na verdade, essa questão dos auxílios, das verbas indenizatórias e dos benefícios, né? Então, quando você é do poder público, é muito mais exposto, a mídia expõe bastante a questão da verba indenizatória dos deputados, dos vereadores, e daí dá muita polêmica tudo isso. E aí me gerou uma curiosidade em saber quais são os benefícios que a gente ouve falar, mas para ter uma certeza do Ministério Público, do Tribunal de Justiça. Eu já ouvi falar, por exemplo, que existe auxílio livro para compra de material para estudo, auxílio paletó para compra de vestes, né? Já imaginou se na Assembleia nós tivéssemos isso? Não tem o auxílio alimentação, tem o auxílio funeral, tem auxílio moradia. Então, assim, são tantos penduricalhos e enquanto estamos em uma crise tão grande em todo o país, eu acho que é importante nós trazermos tudo isso à tona para a gente poder colocar a realidade de Mato Grosso exposta à população. Né? Quer dizer, com tantas dificuldades na saúde, na educação, criança ficando fora da escola, escolas fechando, escolas precisando de muro, de banheiro, quer dizer, sem condição nenhuma do aluno estar lá dentro e nós aqui, que somos do Estado e do poder público, usufruindo de tantas regalias. Deputada, a senhora entrou com um pedido para se desfiliar do PSD. O que motivou esse pedido? Bom, quando começou o PSD, eu ainda militava na juventude do partido, né? Comecei colhendo assinaturas, fiz isso a pedido do meu pai, deputado Riva, e nós montamos um partido do zero, né? O partido começou do zero, era como se nós estivéssemos gerando um bebê. Para uma mãe, na verdade, é a mesma coisa. Aqui em Mato Grosso, nós superamos todas as expectativas, foram mais de 40 mil assinaturas recolhidas. E aí começamos a filiar prefeitos e vereadores que vieram ao partido pelo trabalho desenvolvido pelo deputado José Riva. Assim, da mesma forma, trouxe outros deputados que também fizeram a mesma coisa. Então, nós fizemos um trabalho de criação do PSD. E o PSD ele tinha um propósito, era um partido municipalista, era um partido presente na base. E é lógico que depois das eleições, na qual meu pai foi candidato, precisou ser substituído depois pela minha mãe. E nós fazendo uma oposição ao governador Pedro Tax, fica incoerente eu permanecer no partido, agora o partido virando situação. Então, para mim não fica confortável e até mesmo para o Fávaro, que assume o partido, não é confortável também. Como que eu vou agora mudar o meu discurso? Né? O discurso que eu fiz no estado inteiro, eu vou voltar atrás daquilo que eu falei? Então, eu preferi pedir ao Tribunal Regional Eleitoral a minha saída, a justa causa, para que eu possa sair do partido. E eu aguardo a decisão ansiosamente. O partido já me deu essa liberdade, mas eu preciso de uma decisão judicial para eu ter a segurança jurídica e não perder meu mandato. E por que a escolha do PMDB? Bom, o PMDB é uma longa história, né? Até o meu avô, por exemplo, Juraci, que infelizmente veio a falecer esse ano, foi vereador pelo PMDB há 50 anos atrás. E ele carregou o PMDB dentro do município de Juara por muitos anos. E eu sempre tive uma simpatia pelo partido. Quando até agora nas últimas eleições foi nosso grande adversário
com relação aos prefeitos, nas últimas não, na penúltima, com prefeitos e vereadores. O PMDB era o nosso grande adversário, até porque o PSD era o maior, era o maior partido, nós queríamos ser o maior partido, e nós tínhamos como rival o PMDB, porque é o governador do estado e toda a força da máquina do governo, e conseguimos vencer. O PSD ficou em primeiro com 39 prefeitos, se eu não me engano, e o PMDB com 25 prefeitos. Mas depois de eleita, com toda essa mudança dentro do estado, que é o que importa de fato para a gente, e não a nível nacional, me veio essa preocupação. O PSD agora, na mão da situação, nas mãos do governador Pedro Táxi e do seu vice Carlos Fávaro. E o PMDB com a garantia do deputado Carlos Bezerra de independência e de oposição. Então, o que me atraiu, na verdade, além desse poder de independência e oposição, foi a força nacional também que o PMDB tem hoje. Então, eu pensei o seguinte, sendo a segunda mais votada em 138 municípios, quer dizer, ficou de fora só 3 municípios do estado de Mato Grosso que eu não tive votos. Eu preciso corresponder a isso. Então, eu preciso de um partido que me dê esse respaldo. E se eu não tenho esse respaldo a nível estadual, com o PSD aqui, eu vou buscar a nível nacional com o PMDB, com o deputado Bezerra, com o senador Blairo Maggi, que deve se filiar agora em dezembro. Tenho uma grande simpatia pelo Wellington também, que é do PR, ele entendeu a minha ida também para o PMDB. E quero construir isso lá fora. Quer dizer, o PMDB, se eu não me engano, já tem 7 ministérios, né, do governo federal. Então, acho que eu vou poder ajudar os prefeitos, os vereadores e os municípios, que é meu verdadeiro objetivo como deputada. Deputada, a senhora declarou que antes do Legislativo destinar recursos para o Estado, o presidente da Assembleia Legislativa tem que organizar a casa. Tá bagunçada? A casa ainda precisa ser organizada, né? Eu acho importante, por exemplo, quando o servidor é exonerado, ele tem direito a fazer o seu acerto, a ter a sua... Até me fugiu o nome agora. Ele tem o direito, na verdade, de receber aquilo que ele foi trabalhado, as suas férias, a sua remuneração do tempo que ficou dentro da casa. E o servidor hoje da Assembleia ainda não teve esse respaldo. O ex-servidores, na verdade. A URV é um exemplo. Quer dizer, uma decisão judicial, os servidores já ganharam na Justiça, a Assembleia tem a obrigação de pagar e nós vamos retomar agora o pagamento nesse mês. Então já era para isso aí estar sendo pago e era para terminar de ser pago em 2018. Nós já vamos ter um atraso. Nós temos problema, por exemplo, com material dentro da Assembleia, que é muito grande. Então, eu fico imaginando como vai ser no ano que vem, um comparativo, que esse ano nós não tivemos nenhuma licitação dentro da casa, né? Então, é uma coisa que se estranha. E quando eu cobro do presidente Guilherme Maluf, o que eu cobro, na verdade, é que nós façamos o nosso dever de casa. O nosso servidor está há 12 anos sem ter uma correção salarial. Eu até estou com um adesivinho aqui do PCCS, que é uma luta minha lá dentro com os servidores, para que nós possamos ter um plano de carreira dentro da Assembleia, né? Que nós possamos equiparar salários com os salários do Estado. Porque o que acontece hoje é que as pessoas vêm a Mato Grosso, vencem um concurso, ganham, vão para a Assembleia Legislativa, mas pelo salário acabam passando em outros concursos e vão embora, usam a Assembleia de trampolim. E é muito ruim você não ter a continuidade de um trabalho. Se você tiver um plano de carreira, você vai ter a continuidade desse servidor dentro da casa, né? E eu sou extremamente favorável, eu sempre defendi lá dentro da casa, inclusive, que nós só tenhamos comissionados dentro dos gabinetes e que o restante da Assembleia sejam servidores efetivos e concursados, porque aí nós vamos ter uma casa que ela vai ser independente dos deputados que ali estão, né? A Assembleia passa a andar sozinha, independente de qualquer deputado que passe por ali. A senhora teve um desentendimento com o deputado Wilson Santos e o acusou de falso moralista. Por quê? Bom, é nítido e todo mundo conhece todo o histórico político do deputado Wilson Santos. É uma pessoa que eu respeito, mas eu disse a ele o seguinte, ele julga muito as pessoas, né? Ele gosta de julgar e ele é muito julgado. Então foi justamente isso que eu quis dizer para ele. A população cuiabana ainda o tem como um prefeito que abandonou a cidade, que responde a processos e que é acusado de corrupção. Então, quer dizer, é muito fácil você falar de transparência. O difícil é você praticar a transparência. Então, quer dizer, ele vai falar sobre isso? Ele vai lá e faz um discurso, como ele fez aquele dia? E aí eu disse a ele, é fácil, né? Eu falar do outro. Nós temos que olhar para o meu próprio umbigo.
né? É fácil hoje você falar da Assembleia Legislativa, como líder do governo, querer diminuir recursos da Assembleia. Achei uma atitude extremamente covarde ele não fazer o mesmo com os outros poderes. Foi por isso até que eu falei para ele, eu concordo, se for diminuir o orçamento da Assembleia, vamos diminuir o do Ministério Público, vamos diminuir o do Tribunal de Justiça, vamos diminuir o do Tribunal de Contas e vamos pôr tudo para educação, saúde, estrada, segurança, que é o que a população está cobrando. Então foi isso que eu disse sobre o falso moralismo, é isso, é você falar uma coisa e você fazer outra. Não é segredo para ninguém que a senhora é da oposição ao governo Pedro Táxi. Como a senhora tem avaliado esse governo aí nos últimos 10 meses, né, que ele está... Bom, o governo, eu sempre falei que o governo eu considero muito inerte, né? Nós temos muita dificuldade de falar com o secretariado e isso não é uma reclamação só minha de oposição, é uma reclamação geral dentro da Assembleia, de todos os deputados. Tanto é que você já pode ver que agora já está havendo uma mudança dentro do legislativo dos deputados com relação ao governo. Por quê? Antigamente, e é lógico que na minha opinião, o que deve acontecer, que quando o deputado cobra algo para o município, ele está cobrando em nome do prefeito, em nome dos vereadores, e antigamente os deputados tinham essa liberdade, e hoje eles não têm mais essa liberdade. Então, quer dizer, o parlamento, ele está ficando indiferente para a sociedade. Tanto é que eu dei uma declaração dizendo que se for para continuar da forma que está, a Assembleia é um peso hoje para o governo, porque nós não vamos conseguir produzir. Certo? O importante ali para a Assembleia Legislativa é a produção, é a emenda parlamentar chegar dentro do município. É você conseguir reformar uma escola, é você conseguir colocar um investimento num PAN, é você colocar num hospital municipal, assim, a exemplo do que eu estou fazendo em alguns lugares, como por exemplo em Juara, que é a minha cidade, só ano que vem eu vou investir 545 mil no hospital municipal. Né? Você dá uma esvaziada na população que sai do interior para vir até Cuiabá. E descarrega um pouquinho o peso que Cuiabá tem hoje, porque o pronto-socorro atende o Mato Grosso inteiro. Então, o governo, na minha opinião, não tem projeto, ele não tem um caminho, um futuro a seguir. Nós não temos hoje uma noção do que o governo quer fazer com o Mato Grosso. Quer dizer, até hoje nós não sabemos se o VLT vai ser concluído ou não. Então, já passaram vários meses de governo e eu vejo muita mídia. Isso é uma das emendas, inclusive, que eu vou apresentar na LOA. Quer dizer, como nós vamos investir tanto em comunicação, como acontece hoje, se nós não temos dinheiro para a saúde e para a educação? Como você vai aumentar em quase 30% o repasse de um poder sem você conseguir cumprir os TACs do Ministério Público e as exigências nas escolas estaduais do estado de Mato Grosso? Então, são coisas, na minha opinião, fáceis de serem resolvidas. O governador assumiu com um compromisso de mudança, de transformação, e nós ainda temos mais de 50 fundos hoje no estado, que poderiam se transformar em 4. Tem um estudo lá feito pelo Tribunal de Contas que diz isso e que respalda isso que eu estou falando. Então, assim, eu considero um governo fraco ainda, frágil, né? Acho que ainda tem muita coisa para acontecer, é lógico. Acho louvável as atitudes do governador ao combate de corrupção. Eu não sou contra o combate à corrupção, acho que deve existir mesmo, essa fiscalização deve acontecer, mas esse não é o mote de um governador. Um governador não é delegado, um governador não é promotor, ele não é juiz, ele tem que governar para o povo, e principalmente para o povo humilde e pobre do estado. Deputada, a gente vai dar um breve intervalo. Eu peço que você continue acompanhando a nossa programação, porque daqui a pouco a gente volta com a deputada Janaína Riva.